Fala galera do segundo ano, Força Máxima, beleza? Aqui é o professor Herbert mais uma vez. Vamos continuar nosso assunto de genética agora. A gente vai entrar na parte de herança sexual, tá? Assunto que está lá no nosso capítulo 11 da apostila, beleza? A gente vai começar a falar primeiro sobre as características desse tipo de herança e dos tipos de cromossomos. Vamos lá, se liga. Primeiro, a gente tem que entender que a determinação do sexo ela depende do tipo de espécie, do tipo de grupo que a gente está analisando. Beleza? Então existem diversas formas de determinismo sexual, tá? No nosso caso, como mamíferos, a gente faz parte de um grupo que, tem que é caracterizado como sistema XY. Nesse sistema XY, a gente tem o homem, o sexo masculino, como sexo heterogamético. E o sexo feminino como sexo homogamético. O que é isso? Heterogamético quer dizer que produz gametas diferentes quanto ao cromossomo sexual. Beleza? E o sexo homogamético é que produz gametas iguais quanto ao tipo de cromossomo, não necessariamente porque os cromossomos sejam iguais, mas são de mesmo tipo. Então, se você analisar, por exemplo, um óvulo de qualquer mulher, ele vai carregar um cromossomo X. Beleza? Não vai ter como carregar cromossomo Y porque a mulher é XX. Tá? Agora, no sexo masculino, se você for analisar um espermatozoide, ele pode carregar um cromossomo X ou um cromossomo Y. Então, quando o indivíduo tem gametas diferentes, tem cromossomos sexuais diferentes, ele é chamado de heterogamético. Beleza? No caso das aves, por exemplo, elas fazem parte de um grupo que é caracterizado como sistema ZW, que isso se inverte. Tá? Aqui a fêmea é o sexo heterogamético e o macho o sexo homogamético. Aí no caso da ave, um galo, por exemplo, ele é ZZ e a galinha é ZW. Tá? Então, isso é uma parada importante para a gente começar a analisar essa situação, porque o indivíduo que pertence ao sexo heterogamético é que sempre vai determinar o sexo dos filhotes. Então, por exemplo, no nosso caso, cada óvulo carrega apenas um cromossomo X. O espermatozoide pode carregar X ou Y. Se o espermatozoide carregando X fecundar o óvulo, vai originar um embrião XX, ou seja, vai ser um indivíduo do sexo feminino. Se o espermatozoide carregando um Y fecunda, vai originar um embrião com um genótipo XY, que é o que vai originar um menino. Beleza? No caso das aves, a mesma coisa. Se a galinha produz um ovo que carrega um cromossomo Z, vai nascer um macho, ZZ. Né? E se ele produzir um ovo que carrega um cromossomo W, vai nascer uma fêmea, ZW, porque o espermatozoide sempre carrega Z. Beleza? Bom, aí no nosso caso, vamos lá, os cromossomos sexuais X e Y são esses dois bonitões aí, né? Numa foto de microscopia eletrônica, tá? Eles apresentam uma parte homóloga, né? Porque durante a meiose tem que haver pareamento, e para ter pareamento tem que ter a parte homóloga de um e a parte homóloga do outro, né? Um do lado do outro, beleza? Então eles têm uma parte homóloga, mas tem uma parte que não é homóloga. A região não homóloga do Y, né, ela carrega genes que são exclusivos do sexo masculino. Aí são chamados de genes holândricos. E aí a herança desse tipo de gene é chamada de herança restrita ao sexo. Só o sexo masculino tem genes genes que estão localizados nesse braço do cromossomo Y. Agora, no cromossomo X tem uma parte que não é homóloga, só que o homem também tem X, o homem é XY, então não é restrito ao sexo feminino, por exemplo, é ligada ao sexo, entendeu? Porque está num cromossomo sexual, mas não é restrito a nenhum dos sexos, ele vai se manifestar nos dois sexos, tá? Então vamos começar a falar sobre os tipos de herança. Primeiro a gente fala de heranças limitadas e influenciadas pelo sexo, tá? Heranças tanto limitada quanto influenciada pelo sexo são heranças provocadas por genes autossômicos. Quer dizer, o gene não está no cromossomo sexual, só que o sexo do indivíduo vai influenciar na manifestação da característica. Tá? Então, quando ela é limitada pelo sexo, aquela característica só acontece em um dos sexos. Então, por exemplo, formação de barba no homem, a formação da genitália masculina, da genitália feminina durante o desenvolvimento, formação dos seios, são características que são limitadas ao sexo, por conta de diferença de produção de hormônio, que também é determinado geneticamente. Tá? Existe uma característica que é bem famosa e durante muito tempo acabou se pensando que era um gene exclusivo do Y, né? Mas é na verdade um gene limitado pelo sexo, que é o que forma pelos na orelha. Tá? Hipertricose auricular significa excesso de pelos na orelha, aquele tufo de pelo que sai assim, aquele é exclusivo do homem, não porque esteja no Y, mas porque é limitado a quem tem uma grande quantidade de testosterona, beleza?
Bom, e a influenciada pelo sexo são características que se manifestam em todo mundo, tanto no homem quanto na mulher, só que a relação de dominância entre os genes muda do homem para a mulher. Então um exemplo clássico disso é a calvície, beleza? A calvície, ela é condicionada por um par de genes. E aí você tem dentro desses dois genes, desse par de genes aí, um alelo, né, que condiciona a característica normal, quer dizer, a produção normal de cabelos, e o outro alelo que condiciona a calvície. Eu botei C1 para o normal, C2 para a calvície. E aí, no homem, o alelo para calvície é dominante sobre o alelo para normalidade, enquanto na mulher isso se inverte. O alelo para normalidade é dominante sobre o alelo para calvície. E como é que isso funciona? Olha só, vamos lá. Na tabelinha aqui, tá? Botando os fenótipos que vão se desenvolver tanto no homem quanto na mulher em função dos genótipos dele. Então eu disse que o gene C1 é para normalidade, ou seja, o cara vai ter cabelo a vida inteira, a mulher vai ter cabelo a vida inteira. Então se o indivíduo for C1, ele só tem gene para normalidade, ele é normal. Tanto o homem quanto a mulher. O gene C2 é o que provoca a calvície. Então se o indivíduo for C2, independente do sexo, ele vai ser calvo. Beleza? Vai ser calvo. Agora, no caso do heterozigoto, como o gene C1 é dominante na mulher, a mulher que for C1, C2 não é calva, porque o C1 é para normalidade. Como no homem o C2 é dominante, se o homem for C1, C2, ele é calvo. Beleza ou não? Tranquilo? Bom, agora vamos para os tipos de herança que sejam provocados por genes localizados em cromossomos sexuais. Tá? Então, primeiro, herança restrita ao sexo. Eu botei aqui um heredograma que está grande, tá? Mas é um heredograma de parte da minha família. Esse aqui sou eu. Tranquilo? Esse sou eu. E eu tenho um cromossomo Y que foi doado para mim pelo meu pai. Beleza? Esse aqui é o meu pai. Doou esse cromossomo Y para mim e doou o cromossomo Y para o meu irmão também. Dois do sexo masculino. A minha mãe não tem como passar Y pra gente porque ela é XX. Tranquilo? Então, todo e qualquer tipo de característica condicionada por genes localizados no cromossomo Y, meu pai manifeste, eu e meu irmão também vamos manifestar. E esse cromossomo Y, ele herdou do meu avô, que também transferiu esse cromossomo Y para o meu tio, que é irmão do meu pai. Só que meu tio teve uma menina, uma filha, que não passa o cromossomo Y dela para ninguém, porque ela não tem Y nenhum. Beleza? Bom, agora vamos lá. O interessante nessa situação aqui é que eu fico brincando na minha família porque eu sou a última esperança do Y da gente. Porque o meu bisavô, ele veio para o Brasil num passado distante, né? Eu não sei nem o nome dele, para você ter ideia. Ele veio para cá com duas irmãs e ele teve 3 filhos. O meu avô, esse meu tio avô aqui e um outro tio avô meu, né? Que só teve filhas mulheres, teve 3 filhas. Então ele não passou o Y para ninguém. Tá? O meu avô passou o Y para o meu pai e para o meu tio. Esse meu tio avô aqui, passou o gene para o meu tio. Tá? E é engraçado porque esse meu tio, ele é casado com a irmã da minha mãe. Ó. E aí ele só teve filhas. Ele não passou o Y para ninguém. Então, eu já falei aqui em casa, né, que a gente não para a produção enquanto não nascer um menino. Por enquanto a gente só tem uma filha, né? Mas eu não é nada de machismo nem nada, mas é uma responsabilidade muito grande, porque o meu irmão, ele é casado com a esposa dele já passou dos 40, tem 42, e aí já falaram que eles não querem mais ter filhos, que é uma gravidez de risco, né? Então, tipo, o cromossomo Y desaparecer assim no Brasil não é legal, não é uma situação boa, então eu preciso ter um menino. Então nem que eu tenha 5, mas vai ser pelo menos um, tá? Bom, agora um fato interessante é que qualquer característica aqui, como eu falei, ela sempre vai ser passada de pai para filho, beleza? De pai para filho. Se tá no Y, é de pai para filho. Se tiver no W de ave, ó, é de mãe para filha. Tranquilo? Bom, agora só. Isso puxa um outro assunto que não é herança restrita ao sexo, por favor, tá? Não é herança restrita ao sexo, mas se assemelha a essa situação, que é a herança de genes mitocondriais. As mitocôndrias, elas têm genes também.
só que eles vão ser passadas da mãe para os filhos. Porque durante a fecundação, na fecundação, do espermatozoide só se aproveita o núcleo. Todo o resto fica de fora. Então, todas as mitocôndrias que a gente tiver são sempre derivadas das mitocôndrias presentes no óvulo que nos deu origem. Então, as minhas mitocôndrias são iguais às da minha mãe. E aí, como meu irmão também é filho dela, também tem mitocôndrias iguais às minhas. Beleza? Então, por exemplo, eu não posso, se eu quiser fazer um clone meu, eu não posso pegar um óvulo da minha filha. Entendeu? Eu não posso pegar um óvulo da minha filha. Porque a mitocôndria da minha filha, ela é igual à mitocôndria da minha esposa. Tá? Da mesma forma, eu não posso pegar um óvulo da filha do meu irmão, da minha filhada, porque ela tem mitocôndrias iguais à da mãe dela. Eu não vou ter um clone 100% perfeito. Né? Minha mãe já está na menopausa, já não tem mais óvulo. Mas ela tem uma irmã. E as duas herdaram mitocôndrias da minha avó, que são exatamente as mitocôndrias que eu e meu irmão também temos. Passadas da mãe para os filhos. Né? A minha avó teve 2 filhos além dessas duas, 2 meninos, que também receberam mitocôndrias dela, mas não passaram a ninguém. E essa minha tia passou mitocôndrias para as minhas 4 primas aqui, ó. Essas duas que são irmãs gêmeas univitelinas, tá certo? A filha do meio e a última, a 4ª filha, né, que não é casada, não tem filhos. Mas essas minhas primas que são casadas passaram as mitocôndrias adiante, ó, para essas minhas 3 sobrinhas e esses meus 2 sobrinhos. Entendeu? Se eu quiser pegar um óvulo dessa menina ou de qualquer uma dessas duas, eu consigo fazer um clone meu perfeito. Beleza? De novo, porque a origem do DNA mitocondrial é sempre materna. Tá? Isso já foi questão de prova um monte de vezes, Enem se amarra nisso, toma cuidado. Toma cuidado não, presta atenção. Tá? E aí, as heranças ligadas ao sexo, que são aquelas que são provocadas por genes que estão localizadas no cromossomo que todo mundo tem. Beleza? Se está localizado no cromossomo que todo mundo tem, todo mundo pode manifestar esse tipo de doença. Tá? Ou de característica, não precisa ser uma doença. Tá? Existe uma situação bem clássica de herança ligada ao sexo, que é aquela situação que envolve genes recessivos. Tá? Um gene recessivo ligado ao sexo, ele vai ter uma alteração muito grande de frequência nos 2 sexos. Ele vai ser muito mais, aquela característica condicionada por um gene recessivo ligado ao sexo, ela vai ser muito mais frequente no homem do que na mulher. Beleza? Muito mais frequente no sexo masculino do que no feminino. Tá? Por quê? O homem só tem um X. E aí, o X que ele tiver vai se manifestar independente da quantidade. A mulher tem 2X, então a mulher pode ser heterozigota. Então eu estou dando 2 exemplos aqui, o daltonismo e a hemofilia. O daltonismo é uma cegueira para cores. Tá? Não que o cara não vai chegar a cor nenhuma, isso até acontece, mas é mais raro. Tá? Mas ele não consegue enxergar alguns tipos de comprimentos de onda. Beleza? E a hemofilia, quando o sangue da pessoa não consegue se coagular normalmente, demora muito para se coagular, isso é uma condição bem grave, né? Pode levar a pessoa à morte por conta de uma pancada simples, assim, tal, que causa uma hemorragia interna. Tá? Então vamos ver essa situação aqui. Ó, no caso do daltonismo, por exemplo, o homem ele pode ser XDzão Y, que vai ser o homem normal, porque ele tem o alelo Dzão, que é o alelo da normalidade. Ou XDzinho Y, que é o cara que é daltônico. Beleza? Então, se ele tiver o XDzinho, ele vai ser daltônico. Agora, para a mulher ser daltônica, ela tem que ser XDzinho, XDzinho. Então, assim, achar um gene para o daltonismo já é muito difícil. Achar no mesmo indivíduo 2 genes para o daltonismo é mais difícil ainda. Não estou dizendo que não exista, beleza? Também existe mulher daltônica, tá? Mas elas são bem mais raras, beleza? E no caso da mulher, ela pode ser heterozigota, e a gente vai chamar de normal portadora. Normal porque ela enxerga normalmente as cores, beleza? E portadora porque ela tem o gene. Então eu vou dar mais uma vez aqui um outro exemplo que também corresponde à minha família, só que na verdade aqui sou eu, né? A parte da minha mulher, né? A minha esposa é essa, minha filha aqui, beleza? O avô dela era daltônico. E aí você tem aqui uma das características que a gente consegue utilizar para identificar uma herança ligada ao sexo. Tá? Normalmente, como homens são muito mais frequentes ter a característica do que mulheres, você vai encontrar muito mais homens com as características do que mulheres com a característica. Normalmente ela pula a geração.
Porque aquele homem com a característica passa o gene para filhas e as filhas têm filhos com a característica. Beleza? Então a minha mulher tem um primo daltônico, porque a tia dela, irmã da mãe dela, passou o gene do daltonismo pro filho dela. Beleza? Então, fiz uma questãozinha, uma pequena questão, ó, quem tá azul aqui é daltônico, quem não tá normal, tá? Aí qual a probabilidade do casal 1, 2, eu e minha esposa, virmos a gerar um descendente daltônico? Vamos lá. Tá aqui de novo a mesma pergunta, tá? Só cheguei coisa para cá para ficar mais fácil da gente identificar. Eu vou colocar os genótipos dos indivíduos por cores, tá? Se liga. Qualquer homem normal é XDzão Y. É fácil de identificar. Não tem mais azão, traço. Para o homem não tem. Então, se o homem é normal, ele é XDzão Y. Se o homem é daltônico, ele é XDzinho Y. Beleza? Se o homem tem filhas, ele deu X. Então, as filhas desse homem aqui, que enxergam normalmente, elas carregam o XDzinho que ele doou. Então, elas são normais portadoras, as que estão em amarelo, tenho certeza. Beleza? Tenho certeza que são normais portadoras. E essas outras meninas aqui, a minha filha inclusive, eu não sei qual é o outro gene. Eu sei que não são daltônicas e nem poderiam ser daltônicas. Eu sei que a minha filha não é daltônica, eu sei que ela não tem como ser daltônica, simplesmente porque, se ela é uma menina, é porque ela ganhou o meu X. E como o meu X é um XDzão, eu não tenho como dar um Dzinho para ela. Entendeu? Então ela nunca vai ser daltônica. Ela só poderia ser daltônica se ela fosse XDzinho. Qualquer mulher daltônica, obrigatoriamente, tem um pai daltônico. Tá? Depois eu vou botar isso mais para frente ali num outro slide. Mas se liga. Essas meninas aqui, eu tenho certeza que são normais porque o pai delas é normal. Ó. Então, se o pai é normal, a filha tem que ser normal. Mas ela pode carregar o gene. Então, assim, a probabilidade da minha esposa e eu gerarmos um descendente daltônico depende dela ter o gene para o daltonismo. Depende, né, desse X aqui carregar um Dzinho. Ele pode carregar um Dzinho? Pode, porque a mãe dela tem um Dzinho. Então, a chance da minha esposa ter um Dzinho é de 1/2, 50%. Né? Porque se essa mulher é XDzão, XDzinho, ela tem 50% de chance de dar esse, 50% de chance de dar esse. Beleza? Então esse número a gente tem que guardar, porque ele vai entrar na nossa conta, a gente não tem certeza dela. Então ele tem que entrar na conta. Beleza? Aí tendo isso, você tem um cruzamento. XDzão, XDzinho, que é ela, com XDzão Y, que sou eu. Né? E aí, se eu der o meu cromossomo X, qualquer menina, ó, vai ser normal. Ou normal portadora, mas vai enxergar normalmente as cores. Porque carregou o meu XDzão e o XDzão dela, ou o XDzinho. Beleza? E se eu der o Y, pode nascer um menino normal se ela der o XDzão, ou um daltônico se ela der um XDzinho, obviamente, se ela tiver. Então a probabilidade da gente gerar um descendente daltônico vai ser igual a meio vezes 1/4, que é esse descendente daltônico aqui. Agora nota aqui, se a gente estiver falando de herança ligada ao sexo, você não precisa ficar multiplicando por meio. Se ele pergunta assim, qual é a chance de nascer um filho, homem, daltônico, você não precisa multiplicar isso aqui por meio, porque você já sabe que esse aqui é menino. Beleza? Qual é a chance de gerar uma menina daltônica? 0. Olha aqui, ó, 0. As meninas nunca são daltônicas. Beleza ou não? Então a chance de gerar um descendente daltônico, 1/8. Tá? Aí, a gente pode desdobrar essa parada. Eu quero botar isso aqui na letra A. Aí ele pode botar na letra B assim. Se o primeiro descendente desse casal for um menino daltônico, qual é a chance de nascer outro daltônico? Aí você não precisa botar isso aqui, ó. Porque se o descendente for daltônico, você tem certeza que a minha esposa é XDzão, XDzinho. Então você usa só essa. Então a chance de eu gerar um outro descendente daltônico, 1/4. Aí não vai ser mais 1/8. Beleza ou não? Então aqui, ó, eu vou até tirar a minha cara linda da frente, para você tirar um print se você quiser da tela. Beleza? Que tem as características gerais da herança ligada ao sexo, para você identificar esse troço fácil. Tá? Mais frequente em homens do que mulheres, normalmente pula uma geração ou mais. Tá? As filhas de um homem com as características serão no mínimo portadoras. Né? Se o cara é XDzinho Y, ela vai ser no mínimo XDzão, XDzinho. Todos os filhos homens de uma mulher que apresente a característica também apresentarão. Se ela for XDzinho, XDzinho, os filhos dela, todos homens, vão ser XDzinho Y. E se um homem é normal, as filhas têm que ser normais, porque ele tem um XDzão e é esse que ele vai dar para elas. Beleza, galera? Então é isso.
A gente se vê em outra hora, beleza? Mais pra frente, vamos ver se a gente consegue continuar o nosso trabalho com vocês, tá? Beijo, valeu!